Oi, eu sou Wesley, sejam bem-vindos novamente ao Demeter Studio. E hoje, galera, a gente vai colocar em prática aqui aqueles estudos de pintura, né, que a gente fez nos últimos 2 vídeos, aqueles estudos de pintura fazendo ali um desenho qualquer, né, diretamente com cores. E aqui eu decidi utilizar aquele estudo, aquele método, né, aquele processo para criar a primeira arte aqui do canal, utilizando justamente esses métodos, né, de pintura. E eu decidi criar a arte do Hellboy, né, que é uma série de filmes aí que eu gosto muito e que logo a gente vai ter o prazer aí de presenciar um novo filme, né? Vai sair no início do ano que vem, se eu não me engano, janeiro de 2019. E eu tô muito ansioso para ver como é que vai ser esse filme, porque agora o Hellboy ele vai ser interpretado aí por um outro ator, né? E eu não lembro bem como é o nome desse ator, mas ele é aquele cara que fez o Harper, né, na série de Stranger Things. Ele era o policial lá, o xerife da cidade. E, cara, o ator ele manda muito bem, né? No papel de Harper ali, ele foi incrível. E eu já tinha visto ele em outro filme também, que era um filme do Denzel Washington, né? Era O Protetor, o nome do filme. E lá o ator ele também já aparecia, só que em um papel até bem pequeno, né? E agora aqui em Hellboy a gente vai conseguir ver ele como protagonista de uma série aí que é muito legal, né? E o Hellboy é um personagem muito maneiro, então vamos ver como é que ele vai se comportar. Mas aqui falando sobre a pintura, pessoal, eu tinha encarado, né, essa arte aqui como um estudo também. Vocês podem ver ali que eu comecei a arte fazendo um esboço bem jogado, coisa que eu quase não faço, né? Eu normalmente gosto de fazer cada processo bem bonitinho, né, tentando caprichar o máximo possível. E tem 2 lados da moeda nesse processo, né? Pontos positivos e negativos. Os pontos positivos é que eu gosto de prezar assim mesmo pela qualidade, por fazer as coisas bem feitas. Só que um ponto negativo é que a gente acaba perdendo um tempo que talvez a gente não precisasse, né? Perder esse tempo. E um grande exemplo disso é a respeito das linhas. Eu normalmente, mesmo quando eu ia fazer alguma arte onde o objetivo era dar um aspecto 3D e que as linhas iriam sumir, eu tentava caprichar ao máximo na line art. Um ponto positivo nisso também, né, é que eu fiquei cada vez melhor fazendo line art. Hoje em dia eu já sinto uma grande evolução a esse respeito. Mas o fato de se perder tempo, ele existe, né? E aqui eu tentei fazer uma arte da forma mais objetiva possível. Então eu economizei um tempão no esboço. Não sei se eu levei 10 minutos para fazer o esboço desse personagem, e logo em seguida eu já fui jogando as cores e tentando fazer aquele processo de pintura mesmo, né? Tentando criar o personagem e já dar forma para ele, né? Os volumes diretamente com as cores. E ali, como vocês puderam ver, a primeira coisa que eu fiz foi jogar algumas cores mais escuras, onde seriam os pontos de sombra mais fortes no personagem. Normalmente a gente chama isso de sombras de oclusão, né? Só que nem todos os pontos eram realmente sombras de oclusão. Eu tentei colocar onde seriam os pontos mais escuros mesmo. E logo depois eu acrescentei uma cor base por cima, uma cor avermelhada ali com a saturação mais ou menos na metade, se a gente fosse dividir aquela nossa paleta de cores ao meio, né? Eu tentei pegar um vermelho não tão saturado, e depois sim, para fazer a parte iluminada eu já peguei um vermelho mais saturado e fui determinando os pontos de luz do nosso personagem. Eu tentei fazer uma coisa aqui diferente também nessa ilustração, e que eu fiz no último estudo de pintura, que foi inverter a imagem. Eu inverti ela 2 vezes e consegui corrigir alguns erros ali de anatomia no rosto do Hellboy e nos olhos, que quando eu inverti eles ficaram bem estranhos. Então aí é uma dica, né, que eu dou para vocês. Tomem, né, esse costume mesmo de inverter a tela, porque muitas coisas
erradas no nosso desenho, a gente não consegue ver unicamente com a tela virada de um lado. Então é legal a gente ter esse costume de ficar invertendo a tela, porque a gente vai conseguir perceber vários erros e antes que seja tarde demais, né, a gente vai conseguir corrigi-los também. E um fato sobre esse processo de pintura, como é algo que eu estou aprendendo e é natural a gente se fazer teste, né? Teve algumas partes que, devido aos últimos 2 estudos, eu já tive mais facilidade de determinar o volume do personagem, mas teve algumas outras partes que eu ainda tive dificuldade. Vocês conseguem ver que eu fui e voltei várias vezes com as cores, né? Aquela parte da cravícula do personagem foi algo que eu refiz ali umas 3 vezes até conseguir deixar de um jeito que eu gostava. O peito dele, né, esse peito que tá do lado direito aqui, o peito que tá mais iluminado, também eu fiquei refazendo várias vezes até conseguir um tom, uma cor ali que me agradasse, né, de verdade. Algumas partes ali perto dos chifres e na sobrancelha também eu refiz várias vezes, mas o legal foi que eu consegui chegar em uma conclusão que me agradasse, sabe? E algo que me deixou muito feliz foi o tempo que eu levei para produzir essa arte aqui. Eu levei 2 horas e 45, foi uma das artes mais legais que eu já fiz, na minha opinião, e que em uma questão de tempo ligeiramente rápido, né? Eu sempre demoro muito para fazer as artes e essa daqui eu fiz em um tempo muito bacana e isso me deixou contente demais. Uma coisa legal também que eu aprendi, né, vendo os vídeos e as lives do Mike Azevedo e que eu tentei colocar em prática aqui nessa arte do Hellboy, foi tentar fazer um fundo ali que desse contraste com o personagem, e tudo isso eu já fui planejando bem no início da pintura. Ou seja, o lado esquerdo do nosso Hellboy ele está em sombra e o nosso lado direito dele é o que está recebendo luz. Então o que eu fiz no fundo? Eu comecei com uma cor aqui no nosso lado esquerdo com um azul bem escuro e eu fui clareando, deixando quase branco lá no fundo, como se ele estivesse dentro de uma caverna sendo iluminada por uma luz azul. E pela cor ser azul, dá um contraste muito grande com o vermelho do Hellboy, o que é algo que faz com que a gente perceba o personagem sem confundir ele com o cenário, né? O que acontece aí de problema com algumas pessoas que estão iniciando com pintura digital é que elas fazem muitas vezes o personagem com uma cor igual ou muito parecida com a do fundo e a gente acaba não percebendo ele. E uma coisa legal também para a gente se fazer é a gente ficar afastando o zoom algumas vezes para a gente ver se essa impressão ela tá no nosso desenho, porque a gente tem mais facilidade para perceber esse tipo de coisa quando a imagem está mais afastada do que quando a gente está enxergando ela muito de perto. E voltando a falar sobre o cenário, como essa parte do lado esquerdo do Hellboy ela ia estar escura, eu quis começar fazendo aquela luz nessa parte esquerda e deixar ela bem clara na parte direita, o que deu um destaque também para a parte de sombra do Hellboy, né? Porque se eu faço toda essa parte escura, ela ia acabar meio que se perdendo, então aquela luz azul serviu para dar um contraste. E nessa fase de experimentação eu também tentei fazer aquela chama ali nos chifres do Hellboy, que eu achei bem legal. Eu acabei gastando um tempinho a mais aí, mas eu gostei do resultado. Eu não tentei fazer ela igual à referência original, porque fica uma chama única no meio da cabeça dele, né? E eu achei legal tentar inventar aí e fazer nos 2 chifres. Aí eu também fiz aquela fumacinha para dar uma aparência de chama mesmo, de verdade, né? E eu reproduzi ali um cinto, sem me preocupar se estava sendo realmente fiel com a referência, eu só queria ver mesmo qual é o resultado que eu chegaria com a pintura em si, né? Já jogando logo pintura sem precisar fazer linhas.
E esse é o nosso Hellboy finalizado, pessoal. Eu tentei acrescentar ali uns highlights, né, naquele lado esquerdo dele ali para representar aquela chama vinda de dentro mesmo, né, principalmente ali naquela parte das rachaduras no braço direito dele, que era para deixar mesmo com aquela aparência, né, do primeiro filme, aquela cena final do primeiro filme onde ele cresce os chifres e ele assume realmente a aparência de um demônio real. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa arte, eu adorei fazer esse trabalho aqui no canal. E você já sabe, né? Deixa o seu likezinho aqui que vai ajudar demais na divulgação do canal. Também se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vai lá, dá uma forcinha aqui pro canal. E é isso aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um abração, gente!